Israel e tomaram a arca do Senhor, levaram a arca para Asdod. Chegando em Asdod, colocaram a arca no templo de Dagom, aos pés de Dagom, e saíram para comemorar, para tomar cachaça. Comemoraram a noite toda, se alegraram, dizendo: conseguimos pegar o Deus de Israel. Agora eles não têm como mais nos vencer, a vitória é nossa. E tem uma coisa: esta madrugada Dagom vai pisar o Deus de Israel, Dagom vai esmagar o Deus de Israel. O texto vai nos dizer que no dia seguinte eles foram ao templo de Dagom. Aí, senhores, eu acredito que de madrugada se ouviu um grande barulho em Asdod, um grande barulho se ouviu naquela cidade. Aí o povo foi lá para conferir que barulho era aquele. Aí alguém estava dizendo, havia indagações entre os filisteus dizendo: esse barulho foi Dagom saindo do seu lugar para pisar o Deus de Israel, para esmagar o Deus de Israel. Queridos irmãos, quando chegaram lá, Dagom de fato se levantou, de fato andou, mas para se dobrar diante da presença de Deus, para se dobrar diante da arca do Senhor, aleluia, aonde estava a presença de Deus, aleluia. Aí os de Asdod não se deram por vencido. Acreditava-se no seguinte: esse foi o primeiro round, está chegando o segundo aí, e dessa vez Dagom vai botar para arrebentar. Juntaram-se os homens, um agarra do lado, outro agarra do outro, e vai arrastando aquele Deus de pedra, vai arrastando até colocar ele no seu devido lugar. Saíram para comemorar, acreditando-se que agora Dagom vai vencer, agora Dagom vai vir com tudo, vai vir com os dois pés, vai arrebentar com Deus de Israel. Aí o texto vai nos dizer que no dia seguinte os de Asdod voltaram ao templo de Dagom. Eu acredito, pastor Reginaldo, que se ouvira novamente um grande barulho, e um barulho maior do que aquele que ouvira antes. Aí eles acreditavam no seguinte: está ouvindo aí? O barulho agora é maior, Dagom está arrebentando, Dagom está botando para arrebentar em cima do Deus de Israel. Quando chegaram lá, a surpresa, senhores, foi muito grande. Dagom estava de joelho diante da arca, com a cabeça arrancada e as duas palmas das mãos também arrancadas, aleluia. Ei, na presença de Deus, os demônios têm que se dobrar, têm que se dobrar, têm que se dobrar diante da presença de Yahvé, o Senhor desta igreja, aleluia. Agora, os de Asdod não quer mais ficar com a arca, e Deus feriu todos. Deus feriu homens, Deus feriu mulheres, e Deus feriu também crianças. Meus amados irmãos, agora eles não querem mais ficar com a arca. Entenderam, chegaram a uma conclusão: que o Deus de Israel é maior, que o Deus de Israel é grande, e que o Deus de Israel é o Todo-Poderoso, aleluia. Pegaram a arca do Senhor e levaram para Gate. Chegando lá, não quiseram ficar com a arca do Senhor, levaram a arca de Deus para Ecrón, e lá também não quiseram ficar com a arca do Senhor. Agora a arca é levada para Bet-Semes, e quando chega lá, os homens daquela cidade olharam para dentro da arca, e Deus matou mais de 50 mil homens naquela noite, porque olharam para a arca. Mais de 50 mil e 70 homens foram mortos, porque olharam para dentro da arca.
arca e ninguém poderia olhar para dentro da arca. A distância entre os homens e a arca tinha que ser mantida em uma distância de 800 metros, meus amados irmãos. E eles olharam para a arca e Deus feriu todos, feriu mais de 50 mil e 70 homens foram mortos. Agora a arca é levada para Quiriate Jearim, aonde ficou por cerca de 20 anos. Em 1 Samuel capítulo 7 e o versículo 2 diz assim: e sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate Jearim tantos dias que se passaram, que até chegaram a 20 anos. 20 anos a arca ficou na casa de Abinadab. 20 anos Israel ficou sem a presença de Deus. 20 anos sem sentir a glória de Deus. 20 anos sem ter comunhão com o Senhor. O povo chora, o povo se lamenta dizendo: se foi a glória de Deus, se foi a presença de Deus. Ah, meus amados irmãos, Saul era um rei covarde. Saul nunca se propôs em buscar a arca do Senhor. Não estava nem aí para a presença de Deus, não estava nem aí para a arca do Senhor. Pois bem, meus amados irmãos, a Bíblia agora vai nos dizer que Davi assume o trono de Israel, e a primeira coisa que o rei Davi faz é reunir 30 mil homens. 30 mil homens. Davi reúne 30 mil homens e vai em busca da arca do Senhor. Aleluia. Ei, Davi está dizendo: se Saul não se importa com a presença de Deus, se ele conseguiu ficar morto até hoje na casa de Deus, eu não. Eu amo a presença de Deus. Eu não vivo sem a presença de Deus. Eu não vivo sem a presença de Deus. Eu não vivo sem a presença de Deus. 30 mil homens ele reúne e vai em busca da arca do Senhor. Vai à casa de Abinadab buscar a arca do Senhor. Davi Deus quebra as correntes, desfaz os laços, derruba os muros, derruba o gigante, faz o espelho de Deus. Dá autoridade ao profeta para fazer chover. Profeta, nos lugares secos, abundância vai ter. A enfermidade e a doença, deixa eu ver, vão desaparecer. Vida longa com saúde você vai ter. Deus vai te pegar, vai te exaltar como Davi. Em prosperidade você vai prosseguir, prosseguir para louvar, prosseguir para adorar, prosseguir para sonhar, prosseguir para vencer. Cadê? Prosseguir para andar. Canta comigo. Nos lugares altos, cheio de poder, Deus quer você assim, prosseguindo até o fim, vivendo com prazer. Olha, Jesus vai tomar os voz aí. Terra da cama da fácia. Meu Deus, que coisa boa, vamos lá. Deus quebra as correntes, desfaz os laços, derruba os muros, derruba o gigante, faz os filhos de Deus perder o rumo. Vai, dá autoridade ao profeta para fazer chover. Meu Deus, nos lugares secos abundância vai ter. A enfermidade e a doença vão desaparecer. Vida longa com saúde. Quem quer? Deus vai te pegar, vai te exaltar como Davi, assim ó.
Em prosperidade você vai prosseguir, prosseguir para louvar, prosseguir para adorar, prosseguir para sonhar. Vem comigo assim, vem! Nos lugares altos, eita, meu Deus! Prosseguir para louvar, tô todo arrepiado. Olha, Jesus vai tomar os vasos aí, vai tomar os vasos. Nos lugares altos, cheio de poder. Deus quer você assim, prosseguindo até o fim, vivendo com prazer, lutando pra ganhar, jamais, jamais desistir. Canta! O cristão só vence se acreditar. Deus quer você assim, cadê? Olha aí. O cristão só vence se acreditar. Deus quer você assim. Levanta a mão bem alta assim, minha mãe. Mais alto, mais alto, mais alto lá. Deus quer você assim, prosseguindo até o fim, vivendo com prazer, lutando pra ganhar, jamais, jamais desistir. Cadê? O cristão só vence se acreditar. Deixa eu ver o barulho aqui. Deixa eu ver o barulho aqui, cadê? Se acreditar. Meu Deus, que bandeira aquela praça. Eita! Até me rama.